Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. Aqui quem fala é o Atos, e hoje aqui eu escolhi um tema bem interessante pra gente conversar. É uma série da Netflix para quem gosta de tecnologia e saúde, chama Biohackers. Bom, a Netflix atualmente tem aberto novos espaços para séries de outros países, séries mais diferentes. Biohackers é uma série alemã lançada em 2020, se não me engano, há um mês atrás, então ela é bem recente ainda. Para começar o podcast, eu acho que a gente devia ler aqui a sinopse da série. Em Biohackers, a jovem Mia acaba de entrar para a faculdade de medicina. Atraída pelos estudos da biotecnologia, ela rapidamente ganha a confiança da professora Lorenz, uma renomada biocientista. Mas a relação das duas se complica quando os resultados de uma perigosa pesquisa caem nas mãos das pessoas erradas, comprometendo o futuro da humanidade. Mia vai precisar, então, decidir de qual lado está e até onde é capaz de ir para descobrir a verdade. Bom, eu tenho que ser sincero, essa série já tá há um mês na Netflix e eu não tive coragem de assistir ela, porque eu achei que ela seria uma série chata. Bom, eu pensei que seria alguma forma de tentativa de dark, sabe, de qualidade, e que normalmente a gente sabe quando tem uma série muito boa, a gente nunca, querendo ou não, a gente compara. Então eu não tinha expectativa, eu coloquei ela na minha lista, mas eu não assistia. E eu fiquei muito surpreso, porque eu coloquei ela pra assistir. São 6 episódios, mais ou menos meia hora, 40 minutos cada um. E eu assisti um dia só e eu nem vi passando o tempo. Foi uma série que me entreteu muito. Bom, claro que vocês já perceberam que a tecnologia e a saúde está extremamente presente, mas o foco do podcast de hoje foi um termo, né? O termo que tá ali no título da série, que é o biohacking, né? O biohacking, ou hacking biológico. Biohacking é a prática de misturar biologia com ética hacker. O termo acabou se popularizando por várias técnicas dietéticas, né, como jejuns e gestão de suco específico para a melhoria das funções biológicas. Então existem vários tipos de biohacking, a gente consegue dividir ele em 4. Primeiramente, o biohacking DIY, né, que seria a vertente da biologia que estuda a inovação tecnológica de baixo custo aplicável ao corpo humano. Também é conhecido como biologia de garagem, por ter emergido em experimentos caseiros. Então são aquelas tecnologiazinhas, aqueles DIYs que a gente vai vendo no próprio canal do YouTube, né, de como fazer e por aí vai. Depois dessa a gente tem a nutrigenômica. É na nutrigenômica que entram as modificações corporais feitas através de alimentos ou suplementação. São desenvolvidos com base nos estudos entre o genoma humano e suas relações com a nutrição individual da saúde. Então aqui, querendo ou não, a gente seguir alguma dieta ou comer algum alimento com algum objetivo de emagrecimento ou ganhar massa magra. Esses são biohackings, né, que a gente faz na nossa alimentação que mudam o nosso sistema, né? Nosso sistema humano é sim considerado uma forma de biohacking. Agora entrando mais para engenharia biomédica aqui, que eu acho que a maioria interessa aqui, tem o Quantify Self, que é o método de coleta de dados sobre si mesmo. Então aí a gente está falando dos aplicativos e dos wearables, né, que são aqueles relógios que a gente consegue medir a frequência cardíaca, bom, o sono, o nosso desempenho esportivo. E inclusive tem um biohacker, um finlandês, chama Timo. Gente, eu não sei falar esses nomes, tá? Eu encontrei aqui na minha pesquisa, mas ele é finlandês. Ele escreveu um livro que chama Biohacker's Handbook, e nele ele falou algumas frases muito importantes como: hoje estou usando um anel que rastreia o meu nível de estresse, meus batimentos cardíacos e outras informações, juntando tudo com inteligência artificial. Além do anel, também uso relógio inteligente que gerencia e monitora meu dia a dia. Com isso, ele pode reverter riscos de insuficiência em seus órgãos, diabetes, até mesmo evitar o famoso burnout, né, que é quando você chega a um estado físico e mental de exaustão extremo, provocando por condições de trabalho desgastantes. Inclusive, atualmente nós já podemos medir o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Para isso, basta analisar a frequência cardíaca e a distância de tempo entre cada batimento. Quanto maior essa variação, mais relaxado você está. Bom, e mais um exemplo que a gente encontra na série, que até inclusive eu achei um pouquinho bizarro, é o grinding ou
body hacking. São biohackers que alteram o próprio corpo através de implantes e dispositivos cibernéticos. Então, assim, seria meio... Não é uma prótese, órtese, seria algumas tecnologias que as pessoas implantam em si mesmas, né? Porque por se tratar de implantar em pessoa, normalmente empresas não fazem esse tipo de ação. Então, normalmente são pessoas em casa mesmo que plantam esses dispositivos amadores de forma amadora em si para fazer experimento. O que pode causar um grande alerta na comunidade científica, porque, gente, é muito perigoso. A gente não sabe quais são as consequências disso ainda. E essas pessoas, elas fazem, às vezes, na própria série, a gente tem bastante o exemplo de um amigo da Mia, né, que mora com ela, e ele sempre tá testando coisa. Ele corta as pontas do dedo pra colocar um implante magnético, assim. Ele cria pílula pra poder aguentar mais tempo debaixo d'água. E tudo isso ele vai experimentando ele mesmo. Você vê ele cortando, assim, e implantando ele mesmo. Então, assim, realmente existe, mas tem que ter muito cuidado. Inclusive, esses grinders, eles são identificados como um movimento biopunk, com ações de transhumanismo. Gente, e vocês podem perceber a quantidade de coisa que eu falei aqui, e eu falei só um pouquinho da série, eu só falei do nome dela, sabe? Então, a gente, na própria série, a gente repara a quantidade de equipamentos dos laboratórios, como que eles fazem essa análise do genoma, como que tudo precisa ser certificado, e que como eles utilizam tanto a tecnologia. Uma tecnologia muito interessante, que apareceu no primeiro episódio, teve uma festa, e na festa, por exemplo, estava todo mundo de fone de ouvido, não tinha música, tava todo mundo de fone de ouvido. Então, olha a quantidade de tecnologia que essa série tinha ali dentro, e eu acho que, sei lá, eu aproveitei 5%, 1%, não sei, se eu vou assistir ela, eu vou ver mais várias. No primeiro episódio ela fala de telemedicina e por aí vai. Mas uma das discussões que acaba gerando a série é realmente sobre até que ponto a gente pode fazer esses experimentos, o que é esse ser o hacker ético, né? Então, no caso da série, o campo, ele tem realizado pesquisas avançadas de biotecnologia, porém existem alguns estudos que não são autorizados e que podem cair em mãos mal intencionadas, e aí a gente tem que saber a que ponto a gente deve apoiar esse tipo de experimento ou evitá-los. Então, por exemplo, numa dessas invenções de biohacking que a gente vê na série é um inseto, e esse inseto ele consegue colocar qualquer vírus ali nele, implantar algum vírus e soltar eles, e eles vão infectar um avião inteiro, por exemplo, sabe? É tão pensado que, por exemplo, um detalhe que eles falam, eles colocaram os olhos desses insetos vermelhos, porque fica mais fácil pra ver, pra ficar, tipo, vigiando se eles estão indo no lugar que deveria, sabe? Olha que ponto, sabe? Pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa muito ruim. A gente acaba criando leque pra manipular os micro-organismos de maneira de criar armas, né? A gente sabe que a gente não está num ambiente ideal. A gente aqui na engenharia biomédica estuda norma de como tudo deve ser feito da melhor forma para evitar que o paciente sofra algum risco, tenha algum risco. Então, a gente sabe quão perigoso é realizar esses tipos de operações. Bom, e outro ponto que eu acho importante falar, que inclusive a professora Lorenz fala no primeiro episódio, ela pediu uma tarefa, né, para os alunos fazerem sobre uns métodos e tal. Ela chama uma das alunas, né, a Mia, né, que é a principal, elogia ela pelo trabalho, exatamente porque ela não usou o método que estava no livro, sabe? E por que ela elogiou? Se você vê o livro é de 3 anos atrás. A quantidade de novas descobertas que ocorreram de 3 anos para trás para agora é enorme. Então, é um alerta pra gente perceber que, embora a gente sempre ache que a gente está atualizado, a gente provavelmente não está, e a gente sempre tem que estar pesquisando para ficar de acordo com tudo isso. Bom, então eu queria deixar aqui indicada essa série aí pra todo mundo assistir, e pra quem aí tá com medo de ser alguma dessas séries da Netflix, que ela tem primeira temporada, tem um gancho pra uma segunda temporada, mas que não tem segunda temporada, a série alemã, ela foi uma surpresa positiva pra Netflix. Então, depois de poucos dias de exibição, a plataforma já tomou a decisão. A renovação já aconteceu. No dia 27 de agosto, a série Biohackers foi renovada. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, por favor, gente, me indiquem séries aí que vocês acham que vão acrescentar aí pro mundo tecnologia, inovação, saúde. E fica aqui a minha dica pra vocês. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau.